Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, acolhendo Jesus e a palavra de Deus que nos salva, que nós possamos celebrar com fé e esperança o mistério da Páscoa. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, depois o versículo 17 a 28. Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, depois o versículo 17 a 28. Israel amava mais do que a Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto de longe, antes que se aproximasse, tramaram sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos neles. E não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, pois, e vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então aqui, nessa primeira leitura, José, o filho amado de Israel, Jacó, né, é vendido aos ismaelitas e levado para o Egito. Judá teve a ideia de vendê-lo por 20 moedas de prata. Então, a gente vê, né, infelizmente, né, a inveja, né, é, é, a inveja, né, que os irmãos tinham de José, né, a ponto de no momento, na maioria dos irmãos queria matá-lo, né, no começo. E aí depois, né, Judá teve essa ideia de vender a José, né, por 20 moedas de prata. Então a gente vê, né, infelizmente, né, a inveja, né, a ganância, o que a gente vê, né, o que a inveja causa nas pessoas, infelizmente, né? Então que a gente realmente não tenha, né, esses sentimentos dentro da gente, que a gente sempre possa ter coisas boas dentro de nós, que a gente sempre possa fazer o bem para todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. Mateus capítulo 21, versículo 33 a 43, e depois o versículo 45 a 46.
Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Ouvi ainda esta parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lugar. E edificou uma torre e arredou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pois o Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e vos será dado a uma nação que deu seus frutos. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, a gente viu aqui na primeira leitura, né, José sendo vendido aos ismaelitas, né, e levado para o Egito por 20 moedas de prata, né? José foi vendido por 20 moedas de prata, né? Judas, né, o mesmo que Judá, vendeu o filho amado de Deus por 30 moedas. A gente vai ver isso, né, na Semana Santa, né? Quando nós estivermos, né, refletindo sobre a Semana Santa. Jesus foi vendido às elites do seu tempo, né, os sumos sacerdotes, fariseus e anciãos do povo. Né? Mais um exemplo, infelizmente, de inveja, né, de pessoas, né, fariseus, né, que tinham inveja de Jesus. Estes, ao rejeitar Jesus, rejeitaram a pedra angular. Né? Jesus mesmo fala aqui no Evangelho de hoje, ó. Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, portanto, a história de José se repete. Né? A parábola dos vinhateiros, né, nos faz refletir, né, que a história da rejeição dos profetas e do profeta mantém-se em continuidade. Quando não lutamos para transformar uma realidade injusta, não estamos também vendendo os nossos irmãos? Né? Então aqui, né, essa parábola dos vinhateiros, né, fala um pouco sobre a história do povo de Deus. Né? Então, quando não lutamos para transformar uma realidade injusta, não estamos também vendendo os nossos irmãos? José continua sendo vendido na pessoa das pessoas, na pessoa dos desamparados. Né? Jesus continua sendo vendido, morto e jogado para fora da vinha, no pobre faminto, no doente sem assistência, no peregrino sem teto, nos refugiados sem pátria e não acolhidos com dignidade. Então, que nós, como eu falei, né, na primeira leitura, que nós realmente possamos sempre fazer o bem a todos, que nós realmente possamos sempre acolher a todos que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.